Olá, no Alerj Debate de hoje vamos falar sobre um tema que deve interessar a você que já tem 40, 50 anos de idade ou pessoas com problema de coração na família, cirurgias cardíacas. Para falar sobre esse tema, recebemos aqui no estúdio o deputado João Pedro e o médico cardiologista Antônio Jasbic. Doutor, que quadro é indicado para uma pessoa que tem algum problema de coração fazer uma cirurgia? O quadro, nós nos baseamos primeiro na clínica, né? O paciente tem alguma sintomatologia, 90% às vezes, hoje em dia a medicina anda muito à base de diagnóstico por exame. Mas é preciso nunca esquecer que a clínica é muito importante. Se a pessoa não sente nada, não tem nada, é apenas exames de rotina simples. Se a pessoa tem alguma indicação, tem dor, tem história familiar muito importante, é uma pessoa que tem uma história de estresse muito violento, cigarro, alimentação errada, enfim, com essas possibilidades assim de fatores de risco, que nós chamamos, alto número importante de fator de risco, deve se cuidar mais. Aliás, deveria até mudar de esquema. Mas voltando ao que você me pergunta sobre a cirurgia em si, ela só é possível com um exame que chama cateterismo cardíaco, que o povo entende mais como cateterismo cardíaco, que nós chamamos cinecoronariografia, que é um exame que vai ver as coronárias, a anatomia das coronárias, do coração. Só esse exame é como se fosse um mapa que estabelece aonde está o problema e as dificuldades. Mas esse exame não deve ser feito em todo mundo. Tem uma seleção para chegar até esse exame. A cirurgia é o último caso recomendável, né? Sem dúvida. Primeiro, assim, hoje em dia está muita ênfase e tudo vai mudando. Houve uma época que tudo chegava à cirurgia. Depois, a maioria ficou na hemodinâmica, com os stents, que são molas, coloca para desobstruir. E hoje o que está com mais força, por incrível que pareça, é a clínica, a própria clínica. Existem trabalhos mostrando que o tratamento clínico moderno, existem muitas substâncias, muitos remédios, que pode trazer um resultado semelhante a das angioplastias, que é esses stents, molas que a gente coloca para desobstruir as coronárias, e semelhante à cirurgia, que são pontes de safena ou de mamária que a gente coloca para levar mais sangue ao coração. Então, esse resultado da clínica, existem trabalhos mostrando que com esses medicamentos modernos, que protegem o coração, diminui a atividade do coração, e com a mudança dos hábitos de vida, você pode ter um resultado muito semelhante. Deputado, e o Sistema Único de Saúde está preparado para atender o paciente nesse tipo de cirurgia? Essa é uma questão das mais importantes. A questão que a gente tem, por um lado, a tecnologia avançando a cada dia na questão da cirurgia cardíaca, na questão, enfim, do atendimento da saúde das pessoas. E do outro lado, a vida moderna, o estresse que a gente vai tendo, as pessoas mais obesas, enfim, os hábitos alimentares, de saúde. Então, são duas coisas que me parece que correm paralelas. Então, nesse aspecto, o poder público sempre fica para trás. Apesar de a gente ter recursos destinados específicos para a área da saúde, apesar da gente ter toda uma atenção voltada à saúde, nosso sistema como um todo é muito deficiente, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Mas essa é uma questão que eu queria perguntar, doutor Jasbic. A gente tem, há 30 anos atrás, nós não tínhamos as doenças que a gente tem hoje. Mas também, em paralelo, a gente tem a tecnologia chegando a cada dia, como eu disse, na cirurgia cardíaca. Como é que o senhor avalia? O senhor acha que 30 anos atrás a gente tinha menos doenças cardíacas do que a gente tem hoje? E como é que é isso? Eu penso que sim. Eu acho que o homem, desde lá da idade da pedra, ele foi mudando os hábitos dele e ele foi acompanhando essa mudança. Não houve um acompanhamento de saúde, no mesmo sentido. O que eu estou querendo dizer? O homem tinha... O estresse era uma coisa necessária ao homem. Ele precisava do estresse para se defender dos animais, para a guerra, para correr, para... Está atento. Está atento. Isso é uma fisiologia do homem, isso é necessário para isso. Só que ele mudou a qualidade de vida dele, o modo de vida. Ele fica sentado na cadeira o dia todo, olhando o computador,
e não usa essas substâncias. Pois é, quais são os fatores que levam ao paciente ter esse problema, ter um quadro desse? É o tabagismo? É o sedentarismo? O que leva uma pessoa a ter um problema cardíaco? Tem uma parte que já é genético, né? Eu me lembro que eu tinha um professor de cirurgia que a gente perguntava para ele: professor, o que o senhor me aconselha para a gente não ter doença coronariana, aterosclerose muito cedo? Ele falou: a primeira coisa que você deve fazer é escolher uma boa família para nascer. É genética, né? Um pouco vem com questão hereditária. É hereditária. Tem gente Mas cuidar é possível também. E pode até mudar essa tendência, porque se você deixa só a genética agir, você certamente vai desembocar naquele lugar único que é a doença. Mas hoje em dia, o que a gente conhece, o que a gente sabe, você pode mudar um pouco, e bastante às vezes, essa evolução natural da doença. E como é que você muda? Isso aí que você já perguntou, né? Os fatores de risco. Fatores de risco importante que a gente sabe hoje, ela é uma doença que a gente chama multifatorial. Não é uma coisa só que você... não é só porque você fuma que você vai ter essa doença. Tem pessoa que fumou a vida toda, são até maus exemplos. Eu falo para ele, a avó da minha mulher: você é um mau exemplo, fumou até os 80 anos e não teve doença. Mas isso é raridade. Se você for procurar, 95% dos pacientes que chegam para a gente operar ou de câncer de pulmão ou de doença aterosclerótica é fumante. Olha. Eles fumam, o cigarro realmente é uma colaboração importante para o cirurgião. Doutor Jarabic, o senhor diria que o coração, as doenças cardíacas, aumentaram com a modernidade nos tempos atuais do que há 30, 40 anos atrás? Ou o senhor acha que essas doenças hoje são mais detectáveis do que eram anos atrás? Deputado, acho que tem as duas coisas, tem os dois fatores. Realmente as pessoas morriam com 30, 40 anos antigamente e você nem sabia do que morreu, né? E muitos dependiam só de autópsia, né? Todo mundo quer para autópsia. Hoje esses métodos modernos fazem o diagnóstico muito mais cedo, mais precoce, descobre muito mais paciente com doença do que se fazia antigamente. Mas esse é um lado da questão, que você colocou muito bem, é porque não se fazia o diagnóstico, realmente. Hoje se faz muito mais diagnóstico do que era feito no passado. Todo mundo morria, era infarto, era acidente vascular cerebral, ou é câncer. Não se conhecia, não se estudava muito isso. Isso, não tinha esse diagnóstico certo. Os mecanismos, né? Porque faltava tecnologia, que hoje a gente esbanja a tecnologia, né? Agora, e o outro lado, isso que você também colocou bem, a mudança de vida das pessoas, sem dúvida nenhuma. A mudança dos hábitos foram muito importantes para trazer mais doença para a gente. E hoje a gente recomenda o contrário, que mude, que volte aos hábitos de antigamente, que o homem foi criado para aquilo. Volte a trabalhar, volte a... saia do sedentarismo, saia do cigarro, saia da obesidade. Minha mãe me lembra, falava: a gente morre, meu filho, é pela boca, é igual peixe, de tanto e comer. É isso mesmo. Hoje em dia está na moda essa dieta do Mediterrâneo, né? Eles acham que a alimentação é fundamental para você ter uns bons hábitos alimentares. Tratar da hipertensão, né? Um negócio que às vezes é uma coisa boba, tirar a pressão. Muita gente nunca tirou a pressão, nem sabe que tem pressão alta. Diabetes. O pessoal fala muito do colesterol. O diabetes é tão mais assassino do que o próprio colesterol. A gente vai continuar falando disso no próximo bloco. O Alerj Debate faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Fique com a gente.